Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha conversão e como Jesus se tornou o meu melhor amigo. Então, gente, atendendo ao pedido da minha seguidora Maísa Ferreira, um abraço, Maísa. Eu estou aqui para falar para vocês sobre a minha conversão. Eu acho que todo mundo sabe que eu sou filha de pastor. Eu já contei aqui para vocês que eu nasci em um lar evangélico e quando a gente nasce em um lar evangélico, a gente pensa assim: eu já nasci cristã, eu já nasci crente, eu não preciso aceitar a Jesus, eu não preciso saber quem Deus é, o que Deus significa, porque eu já nasci em um lar cristão. E principalmente quando a gente é filha de pastor, a gente pensa que muitas vezes a gente não precisa aceitar a Jesus. E por muitos anos da minha vida, quando eu era mais nova, eu pensava isso. Eu não conheço, digamos, literalmente assim, o mundo, festas, bebidas, baladas, eu não conheço nada disso, dessas coisas, por eu sempre estar na igreja. Quando eu comecei a entender, mais ou menos uns 8 anos de idade, eu pensava assim: sou filha de pastor, vou para a igreja, vou cantar no grupo, vou ajudar o meu pai, a minha mãe, e então era uma coisa assim sempre certa, os cultos na semana, os cultos no final de semana. Então pra mim, naquela época, 8, 9, 10, 11 anos, pra mim nada mais era do que uma regra. Como filha de pastor, em ter nascido em um lar evangélico, para mim era uma regra estar sempre na igreja, toda semana, todos os finais de semana. E quando a gente nasce na igreja, principalmente os filhos de pastores, no início da nossa fé, a gente pensa que é isso, que é uma obrigação acompanhar os nossos pais, que é uma obrigação, que é uma regra. A gente está indo para a igreja, está indo para os ensaios e muitas vezes a gente não sabe realmente quem é Jesus, o que é um culto, o que é prestar um culto a Deus. Não que os meus pais nunca me ensinaram, pelo contrário. O meu pai e a minha mãe me deram assim muitos ensinos de quem era Deus, o que era cultuar, o que era a igreja. Esses ensinos eu sempre ouvia pelo meu pai, mas dentro de mim, o que era o meu culto para Deus? Porque uma coisa é você aprender e ter um estudo, é você ir para a igreja, ter uma doutrina e ouvir. Outra coisa é você praticar. É dentro de você, qual é o meu verdadeiro culto, o que Deus significa para mim, o que eu tô fazendo na igreja. E quando eu me vi assim dentro da igreja, buscando a Deus, ajudando os meus pais, eu me perguntava, algumas vezes eu me perguntava, mas como que é Deus? Como que é sentir a presença dele? Porque quando a gente está nessa fase exatamente de 8 a 13 anos, meu Deus, que fase é essa? Quando você começa a entrar na adolescência, né? Dei alguns trabalhos para os meus pais, isso é normal de todo adolescente. E mais ou menos nessa fase de 8 a 13 anos, mais ou menos, para mim era como se fosse uma regra, uma obrigação, tá na igreja. Quando eu completei os meus 14 anos, eu comecei a pensar, que presença é essa que eu vejo as pessoas sentindo, falando em línguas estranhas, tendo revelações? E quem é Deus? Como que é Deus? Como que é sentir? Eu sentia a presença de Deus. Tanto é que meu pai fala que eu fui batizada no Espírito Santo, eu tinha 5 anos de idade. Eu sentia a presença de Deus. Quando eu era criança eu não conseguia cantar, que eu chorava sentindo a presença de Deus. O que eu tô falando aqui para vocês de conversão é quando Jesus se tornou meu melhor amigo, quando
eu me converti a Deus. Porque uma coisa é você nascer e crescer no Evangelho. Outra coisa é você viver para Deus, é você prestar o verdadeiro culto a Deus, você na sua mente, você sabendo o que você está fazendo e o que Deus significa para você. Então, meus queridos, quando eu cheguei mais ou menos na idade de 15 anos, eu lembro-me que era um salão bem pequeno, meu pai estava ministrando nessa noite, e eu lembro que foi assim o primeiro encontro que eu tive com Deus, com muita intimidade e já na maturidade, na mente, entendendo o que era aquela presença. E eu lembro-me que nesse salão foi o meu primeiro encontro assim verdadeiro com Deus, que quando eu senti a presença dele, parecia que eu estava flutuando nas nuvens. Porque a presença de Deus é inexplicável. Eu não sei explicar aqui para vocês como que é sentir a presença de Deus. É uma intimidade muito grande, parece que você está andando nas nuvens, parece que você saiu aqui da terra, disso que você vive. É outro lugar, é outra sensação. Gente, é inexplicável. E eu lembro-me que nesse dia foi assim o primeiro encontro real com maturidade e mente já de adolescente, de entender o que era aquilo que eu estava sentindo. E eu lembro que foi assim uma experiência muito linda que eu tive com Deus. E aí começaram alguns pensamentos meus contrários depois, algumas má influências, exatamente nessa fase da adolescência que é muito difícil, entre os meus 14, 17, 18 anos. Foi um período assim que eu dei muito trabalho para Deus, dei muito trabalho para os meus pais. No quesito, gente, de ir para a igreja forçada, às vezes querer estar em casa, querer estar só na internet, não querer ir para a escola, não querer estar ali onde eu precisava estar. Essa fase da adolescência, que todo adolescente, mãe, pai que está me vendo, sabe como é difícil controlar e educar um adolescente. E o meu pai e a minha mãe, e Deus principalmente, nunca desistiram de mim. Tanto é que mesmo nas minhas rebeldias, eu ia para a igreja, eu estava ali na igreja. E quando eu completei mais ou menos os meus 18, 19, 20 anos, que foi uma época que eu passei a morar sozinha, sem o meu pai e sem a minha mãe. Eu morava com a minha irmã e por um período também eu morei sozinha a trabalho, trabalhando. E aí sim, parece que assim, quando você tá embaixo das asas do seu pai e da sua mãe, você se sente muito protegido. E aí quando eu saí da casa dos meus pais para morar sozinha, teve uma época da minha vida, eu acho que com uns 19, 20 anos, eu morei, de segunda a sexta eu morava longe dos meus pais e aos finais de semana eu vinha visitar eles. E exatamente nesse período eu comecei a me perguntar: quem é Deus? Eu nasci no lar cristão, sempre fui para a igreja, sempre estive, meu pai sempre me ensinou quem era Deus, minha mãe também, nunca desistiram de mim. Mas dentro de mim, quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? O que é ter uma intimidade com o Espírito Santo? O que é ter uma amizade com o Espírito Santo? E aí eu lembro-me, amados, que o título desse vídeo, a minha conversão, foi exatamente nesse período, dos meus 19, 20 anos. Eu comecei a ter uma intimidade maior com o Espírito Santo. Eu comecei a saber que o Espírito Santo nada mais era do que um amigo, que eu podia falar tudo e chorar a qualquer momento e ele iria estar ali do meu lado. Isso eu já sabia porque eu sempre fui ensinada o que era isso. Mas o meu eu e Deus e o Espírito Santo, a minha conversão para mim partiu mais ou menos aí, entre os meus 19 e 20 anos.
Mesmo eu vivendo a minha vida inteira na igreja, servindo a Deus, você que está me vendo agora, principalmente os filhos de pastores, você nasceu em um lar cristão, você aceitou a Jesus de verdade? Você aceitou o Espírito Santo de verdade? Você está na igreja, você está em casa, você está no seu trabalho prestando realmente o culto a Deus? Quem é Deus para você? Eu fiz essa pergunta para mim quando eu tinha os meus 15 anos e nos meus 18, 19, 20 anos. Foi exatamente aí onde eu posso dizer, aceitei Jesus verdadeiramente. E um testemunho rápido que eu quero contar para vocês, para finalizar esse momento que eu estou tendo com vocês e com Deus. Eu lembro-me que eu acho que eu tinha 20 anos, quando eu me via mesmo adorando a Deus, dando o meu culto racional, sabendo o que eu estava fazendo. Nada mais se tornou regra para mim, nada mais era uma obrigação, não. Era uma obrigação minha, era uma necessidade minha estar na presença de Deus. E quando eu entendi tudo isso, que era uma necessidade minha, que era eu que precisava de Deus, que era eu que precisava de Jesus, tudo na minha vida começou a mudar. Os meus pensamentos, os meus comportamentos, os meus planos com Deus começou a mudar. Do momento que eu perguntei, quem é Deus? Jesus, entra na minha vida. Espírito Santo, quem és tu? E tudo na minha vida começou a mudar quando eu fiz esses questionamentos com Deus. E se você que está me vendo agora acha que é uma obrigação sua ir para a igreja, uma regra seguir o seu pai ou a sua mãe, porque você cresceu num lar evangélico, comece a pensar qual é o teu culto racional. O que Deus, o que Jesus representa para você? Quem é o Espírito Santo? Quem é você diante da presença de Deus? E eu lembro-me que exatamente quando eu me vi nesse momento com Deus, eu lembro-me que a nossa vida é de altos e baixos. A gente somos seres humanos cheios de defeitos. E eu lembro que meses antes de eu vir embora aqui para São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, isso eu estava no Piauí. Meses antes de eu vir para São Paulo, eu passei por um momento difícil na minha vida que eu creio que ali foi alguma brecha que eu dei para o inimigo trabalhar na minha mente. E eu lembro que eu comecei a querer sair da presença de Deus. Eu lembro-me que eu comecei a me desanimar por algumas coisas que eu vinha passando. E eu lembro-me que quando eu estava no trabalho, um rapaz lá de São José do Piauí, ele chegou no meu trabalho, ele bateu na porta, entrou e ele disse: olha, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas foi Deus que me mandou vir até você e dizer para você que Deus não desiste de você e que Ele não vai abrir mão de você. E naquele momento eu fui embora com ele, saí do trabalho e ele me contando mais de Deus e ele me falando mais de Deus e eu começava a chorar. Eu cheguei no quarto, tranquei a porta e ali eu me derramei e novamente eu pude ver que Deus nunca desistiu de mim. Mesmo eu pensando em desistir dele, ele nunca desistiu de mim. Ele nunca deixou de amar, ele me amou primeiro. Então conversão é isso, é quando você conhece que você é totalmente dependente de Deus. É quando você abre o seu coração e fala: quem é o Espírito Santo? Eu quero a presença, eu quero o Espírito Santo de Deus na minha vida 24 horas. Quem é Jesus? Qual é o culto? Como é o culto verdadeiro que eu tenho que prestar a Ele? Então é isso. A minha conversão foi mais ou menos assim, quer dizer, foi assim. Eu cresci num lar cristão, sou filha de pastor, andei toda a minha vida ajudando meu pai. O meu pai e a minha mãe sempre me ensinaram, mas o momento que eu perguntei dentro de mim quem é Deus foi mais ou menos nos meus 15 a 18, 20 anos. E fora isso, meus amados, eu tive muitas outras experiências com Deus que em outros vídeos, em outros temas eu vou falar para vocês,
tá? E é isso, é essa a minha vida com Deus. Hoje eu tenho 25 anos, depois que eu vim embora para São Paulo, depois que eu noivei, que eu casei, o meu marido é muito espiritual e ele tem me ajudado muito a seguir nesse caminho. E a minha intimidade com Deus vem crescendo a cada dia, a cada momento. E você que está me vendo agora, através do meu testemunho, da minha conversão, quando Jesus se tornou o meu verdadeiro amigo, eu quero falar para você, você já se questionou para Deus? Você já falou assim, mas quem és tu, Deus? O que Deus representa para mim? Qual é o meu verdadeiro culto? Quem é o Espírito Santo? Que presença é essa que eu vou na igreja e eu vejo meus irmãos falando em línguas e eu vejo as pessoas sendo tocadas, transformadas? Começa a perguntar isso para você. Não pense que é uma obrigação, que é uma regra sua ir para a igreja. Isso eu pensei quando eu não entendia muito. Quando eu via o meu pai e a minha mãe indo, eu seguia. Porque eu era muito nova para compreender a majestade, a soberania do Senhor Jesus. E quando eu me aceitei a conhecer realmente Jesus, o Espírito Santo, eu pude ver que eu era totalmente dependente dele. E é isso que somos. Então você que está me vendo agora, que de repente você nasceu em um lar cristão, ou você está na igreja, você conhece Jesus? Você conhece realmente o Espírito Santo? Como é o teu culto para Deus? Começa a se perguntar. Às vezes você pensa que por você ter nascido em um lar cristão, você não precisa aceitar a Jesus. Você precisa aceitar sim a Jesus. Nós precisamos aceitar Jesus. A única diferença é que é algo entre eu e Deus, você e Deus. Porque perante aos homens você é cristão, você é crente, você nasceu em um lar cristão. Mas e a tua intimidade com Deus e a tua vida com Deus? Então é isso, gente. É muito bom falar de Deus, é muito bom falar do Espírito Santo, da presença dele. Nasci em um lar cristão, novamente vou frisar isso para vocês. Sou filha de pastor, mas a minha verdadeira conversão, a minha convicção de quem Deus representa para mim foi exatamente entre os meus 18 e 20 anos. E é isso, eu espero que esse vídeo venha ajudar a você a conhecer realmente a presença do Senhor Jesus, ao Espírito Santo, quem é Ele, quem é essa presença, que você possa perguntar agora para Deus e para você. Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? O que é uma conversão? E é isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, tá bom? Foi um tema muito pedido e eu faço tudo que vocês me pedirem, claro. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Estamos chegando aos 5.000 inscritos. Eu conto com a sua ajuda. Peça para os seus amigos, para os seus familiares se inscreverem. Deixe o seu like. Comenta aqui no vídeo como que foi a sua conversão. Se você é filho de pastor, coloca aqui nos comentários se você já se descobriu espiritualmente, assim como eu me descobri. E eu espero que esse vídeo ajude muitas pessoas, muitos jovens e muitos adolescentes, tá? Compartilhem nas redes sociais, me sigam no Instagram e no Facebook. Um cheiro nos olhos de vocês, um abraço muito grande e até a próxima, gente. Tchau!